Se escandaliza se quiser. Mas nessa hora na cruz, Jesus virou traficante. Nessa hora na cruz, ele virou um assassino. Nessa hora na cruz, ele virou um homossexual, um prostituto, uma prostituta. Ele virou um adúltero nessa hora. Não por ele ter praticado, mas ele se fez. Irmãos, com toda sinceridade, alguém aqui já lamentou dias por ter praticado um pecado e aquilo te machucou. Você chorava dizendo: Deus, como eu pude fazer isso com o Senhor? Alguém? Levanta a mão. Irmãos, a nossa matéria, a nossa carne é má. Desde sempre. Desde o nosso nascimento, desde o pecado de Gênesis 3. A raça humana já nasce debaixo do pecado. E mesmo assim, nós choramos por algo de ruim que nós praticamos. Agora imagina um homem que está na cruz, que não conheceu o pecado. Um homem que nunca traiu a esposa. Um homem que nunca adulterou. Um homem que é tão fiel a Deus que ele poderia ter uma esposa, poderia. Mas ele não casa na terra porque ele está aguardando o dia. O dia em que a sua noiva se preparará para o dia do encontro com ele, amém? Irmãos, ele nunca matou ninguém. Mas todos os assassinatos da história caem sobre a vida desse homem. Sabe, ele nunca fornicou, mas todas as fornicações da história caem sobre a vida dele. Ele nunca foi um estrupador, mas todos os estrupos caem sobre a vida dele. Ele nunca participou da morte de ninguém, mas todas elas caem sobre a vida dele. Como esse homem está na cruz, gente? Como esse homem está na cruz, carregando o pecado que era seu, que era meu. Aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós. A luz se apaga. Gil, por que a luz se apaga? É simples. Você acha que Jesus suou gotas de sangue no Getsemane por quê? Porque Jesus estava com medo da cruz? Com medo dos pregos? Com medo da coroa de espinhos, das chicotadas? Claro que isso também machucou muito Jesus. Mas Jesus no Getsemane, ele não está temendo os cravos. Jesus soa gotas de sangue numa dor extrema. Porque quando ele vai para a cruz, o pecado da humanidade cai sobre ele. Isaías diz, lá em Isaías 53, que nós oramos muito sobre as enfermidades, mas as nossas iniquidades estavam sobre ele. Isaías 59, versículo de número 2, diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso. Romanos 3, 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós poderíamos concluir que o pecado nos separa de Deus, sim ou não? Jesus não chora no Getsemane, não sofre, não gera gotas de sangue no Getsemane com medo dos cravos, porque o cordeiro já havia sido imolado antes da fundação do mundo. Jesus está desesperado na cruz, no Getsemane, e no versículo 46 de Mateus 27, Jesus grita dizendo: Deus meu, por que você me abandona? Será que Jesus estava jogando conversa fora? Não. Porque mesmo ele não tendo pecado, ele se fez pecado por nós. E quando ele assume a cruz, diante de Deus, ele agora é um pecador. Entenda, ele não pecou, mas ele se fez pecado por nós. Quando ele assume o pecado que é meu e seu, o desespero de Jesus, é porque seria a primeira vez na história da eternidade que o Filho perderia a comunhão com o Pai.
porque se o pecado separa de Deus, não seria diferente com Jesus. Gil, que loucura é essa? Como é que Jesus perde a comunhão com o Pai? É simples. Jesus perde a comunhão com o Pai, porque o fio de emenda entre céus e terra não arrebentou nos céus, arrebentou na terra. E alguém precisava vir religar isso, por isso que Jesus é a nossa religião do grego religare. Religare significa religar. A conexão entre céus e terra tinha arrebentado. Havia um véu de separação. Mas quando Jesus grita dizendo, tetelestai, está consumado. Ele perde a comunhão com o Pai, mas ele pega os pecadores através da oportunidade do arrependimento e nos liga